e agora fica bem situado, vira uma história de amor. Ele pode ficar super bem tratado da esquizofrenia, pode ser absolvido desse crime que ele não teria cometido e pode assumir que os quadros são pintados por ele. Aí o Orvilha desmascarado, quem sabe até preso, porque ele é, de uma certa maneira, um explorador, um impostor, não é? E aí ele tem um final feliz com a Helena, muito legal também, né? Então eu tô achando que é por aí que vai se encaminhar a história do personagem de Paulinho Vilhena, que também tá merecendo esse destaque, essa nova dimensão do personagem dele na novela, tá? Bom, voltando, ó, deixar de lado os palpites, falar da trama, o que tem por aí, além do Zé Alfredo desmascarar o Maurílio, salvar a Maria Marta desse casamento que ela não quer de jeito nenhum, ele vai também, entre outras coisas, perder toda a fortuna dele, né? Porque até agora tá tudo legal, entre aspas, mas ele se fingiu de morto, ele foi pro garimpo, ele ganhou uma fortuna no garimpo. Garimpando, ele encontrou um monte de pedra. Então, pobre ele não ficou. A fortuna da Império, ele botou lá fora, não é? Ele ganhou mais uma fortuna trabalhando no garimpo, então dinheiro não é problema para ele, tanto que ele sabe que no momento certo, depois que os processos já tiverem andamento e ele puder responder a tudo isso em liberdade, ele vai reaparecer. Aliás, ele quer reaparecer antes para tirar o Zé Pedro da cadeia. Quando ele sabe que o filho foi preso por causa de contrabando de pedras, essa coisa toda, ele mesmo quer pagar a multa escondido, claro, né? Essa coisa toda, a fiança, na verdade, para tirar o Zé Pedro da cadeia. É aí que ele vai tentar pegar dinheiro da conta dele no exterior e ele vai saber que a conta dele foi raspada, tá limpa, que ele não tem um tostão furado. É aí que a Império tá ferrada mesmo e ele se torna pobre. E o desespero dele, a primeira pessoa que ele conta é a Cristina, é a filha que os outros irmãos e a própria Maria Marta ainda chama de bastardinha. E é a Cristina que ele vai querer que vá lá para a Suíça, que vá lá para Genebra, para assistir todas as fitas do circuito de segurança, porque os clientes dos bancos internacionais têm esse direito, para ver quem esteve lá com a senha, porque só pode abrir, claro, quem tiver a senha. E normalmente só tem a senha quem é o dono da fortuna, mas alguém ali roubou essa senha dele e foi lá e limpou o cofre, na verdade. Então, ele encarrega a filha de ir para a Suíça, descobrir onde é que está essa fortuna dele, quem roubou esse dinheiro dele, porque agora ele é um pobre miserável de novo, né? E ela vai. Ela fica meio assim, fala, mas é a festa da minha formatura, depois ela percebe que ela está falando uma bobagem tão grande diante de tudo que está acontecendo, né? Que ela aceita e ela vai lá fazer isso. Mas ela fala, escuta, porque ele fala, nós não vamos ter um tostão para pagar os funcionários, né? Porque o Maurílio arrumou o dinheiro para o 13º, outro, aquilo, tudo, mas aí ele fala, não temos como pagar ninguém, não tem mais. E aí ela fala, e eu vou estar fora daqui quando a bomba estourar? E aí que o Zé Alfredo diz para ela, é aí que eu quero ver do que os meus outros filhos são capazes, como é que eles vão se virar nessa história toda. Vai ser a grande prova de fogo para Maria Clara, para o João Lucas e para o próprio Zé Pedro, na verdade, né? Os filhos da Maria Marta e para a própria Maria Marta. Embora ela vai vender a mansão, ela vai vender as joias, ela vai abrir mão de tudo. Ela se sacrifica mesmo para poder salvar a joalheria da família, para poder salvar a Império. Então aí a gente vai ver o que vai acontecer. Hoje acontece a cena que estava todo mundo, hoje acontece a cena que todo mundo estava esperando, que é justamente da história de fazer a exumação do corpo do Zé Alfredo. Só no Brasil que alguém vai fazer exumação por conta própria, por debaixo do pano, né? Aqui é tudo por debaixo do pano. Aí ela diz, não vou pelas vias legais, vou fazer do meu jeito mesmo, pega o motorista e vai tentar violar a sepultura. Mas é claro que o Zé Alfredo pediu para o Josué e mais para o Moacir conseguirem, e aí vem um outro crime que eu acho que depois ele tem que responder por isso também, não se sabe como, eles conseguem o corpo de um mendigo, um morador de rua, já, né, aquele que tem sido enterrado como indigente, eles conseguem colocar naquele caixão. Então aí vem mais licença poética, com que facilidade se consegue um corpo, como é que você entra no cemitério com um corpo, como é que você
você abre uma sepultura? Como é que você coloca esse outro corpo lá dentro e ninguém vai ver nada? Aí vem a viúva querendo exumar por conta própria, desenterrar por conta própria, entra lá, né? Eles violam o caixão, conseguem pegar um chumaço de cabelo, porque ele vai fazer isso. O corpo está lá em decomposição, mas ele coloca chumaços de cabelo no dele mesmo, do Zé Alfredo mesmo, no mendigo morto, e aí o que eles tiram é justamente o cabelo. E o cabelo é do Zé Alfredo. Então, quando for para o exame de DNA, vai dar que aquele corpo é do Zé Alfredo. E aí todo mundo vai ficar convencido da morte dele. A Maria Marta vai entrar em desespero, porque aí ela se sente perdida mesmo. Ela fala, bom, se ele não está vivo, agora só me resta casar com o Maurílio. Ele vai ser o dono de tudo, nós vamos estar ferrados. E aí ela chorando muito, ela fala, que hora que você escolheu para morrer, Zé Alfredo? A hora mais errada do mundo, coitado. E ela fica se sentindo sozinha mesmo nessa história. Essas são cenas que vocês estão vendo da Maria Marta chorando depois que eles abrirem o caixão e vão ver que tem um corpo lá dentro. Mas ela ainda tem a esperança do DNA. E o DNA vai comprovar que era mesmo o Zé Alfredo, porque ele pôs cabelo dele de verdade lá no caixão também. Agora, como é que se faz duas operações dessa, sem a menor suspeita do cemitério? Aliás, 3, né? Porque eles já tinham enterrado o Zé Alfredo, lembra disso. Depois eles fogem da sepultura com a ajuda do Josué. Aí depois eles botam o corpo lá dentro. Depois a mulher vai lá e desenterra. Ó, cadê a vigilância do cemitério? Cadê a segurança do cemitério? Cadê a administração do cemitério? Em momento nenhum se vê absolutamente nada. Isso daí é o corpo que eles estão levando para colocar lá? É isso que vocês estão mostrando? Gente do céu, vão ser cenas, né? São cenas macabras. O que foi, diretor? É, mas não tem outra, não tem o Josué e o Moacir atrás, não é? Com essa história aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas é por aí, na verdade. Enquanto isso, ele fica mais seguro, né? O que foi, diretor? É o corpo do mendigo mesmo, né? É, pela cena dá pra imaginar que seja. Imagina um presunto desse andando pelo cemitério e ninguém vê nada, ninguém percebe nada, esse movimento todo, mas deixa pra lá, né? São detalhes o que vai prender aí essa história. Então, hoje, eles abrem a sepultura e vão ver que, de fato, tem um corpo lá dentro. Então, ela fica desesperada, os filhos vão ficar muito mal, porque, de novo, é como viver a morte do pai outra vez. Eles já não queriam mesmo a exumação. A Maria Marta aqui insistiu nessa história de que ele está vivo e ela fica tão arrependida de tudo, ela se sente tão mal com essa situação, mal sabe ela, coitada, que ela encomenda uma missa para ele. Ela vai fazer uma missa, tipo assim, missa de desagravo, vai, ao comendador. E vocês vão ver essas cenas também, tudo isso rolando aí nos próximos capítulos. Hoje é essa história, tá? A partir do dia 12, a partir de segunda-feira que vem, aí entra um outro vilão na história. Porque a Cora, ela tá meio de escanteio, né, nessa história toda, né? Depois da troca, mas todas as cenas, claro, que são destinadas a Cora, interpretadas pela Marjorie este ano, ela está dando brilhantemente conta do recado. Mas vem aí um vilão de primeira, que eu acho que vai ficar mais importante do que a própria Cora na história. Antes tinha a Cora, tem esse inimigo oculto, que para mim é o Silviano, e também agora vai ter um grande vilão, que vocês já conhecem na trama, que é o Henrico, não é? O personagem do Joaquim Lopes, que é o tal daquele que não aceita a homossexualidade do pai, a bissexualidade do pai, que é o Cláudio, não é? Que o Theo chama de Cláudia hétera. Ele vai começar a ser o verdadeiro vilão dessa história, gente. Ele já fez algumas maldades, mas aí vão começar coisas muito sérias, na verdade. Primeiro, ele comete um atentado contra o Theo, que é o colunista fofoqueiro lá, né, o Theo Ferreira. Aí o que ele faz? Os dois se encontram à beira de uma piscina, aí o Theo vai provocar o rapaz, dizendo, não sabia que você estava por aqui, não sei o quê. É o filho ou a filha
do Cláudio, da Cláudia hétera, insinuando que o Henrico também seja gay e seja um gay enrustido como o pai. O que vocês acham que ele faz, homofóbico do jeito que ele é? Ele pega o Theo pelo cangote, joga dentro da piscina e o Theo não sabe nadar. Ele grita por socorro, só aparece os bracinhos dele lá pedindo ajuda, essa coisa toda. Ele vai se afogando de verdade. E aí o Henrico deixa, ele vira as costas e vai embora. Ele fala, a bichona não sabe nadar e não sei o quê, e se manda. E ele fala, olha, eu achava que dejetos humanos, assim, boiavam. Aquela história, velha história, né, de que M boia, essa coisa toda. Mas tô vendo que não é assim. Tô vendo que não é assim. E se manda, gente. E se não é o pessoal que está passando ali no momento, na verdade, quem vai estar passando ali no momento, e ninguém sabe por que resolve praticar uma boa ação, é o Maurílio. O Maurílio que se joga na piscina e salva o Theo Ferreira. Ele que salva a vida dele. Então, ele realmente... Aí ele salva o Theo e ele fala, e agora, você tá bem? Não, só estaria melhor se fosse um daqueles bofes fazendo uma respiração boca a boca em mim. Ele faz assim, né? Quer dizer, a cena tem um momento dramático, perdão, e perigoso, mas sem perder o bom humor relacionado ao personagem do Theo Ferreira. E olha que o Theo chantageia o Maurílio, né? Diz que vai entregar a gravação que ele tem da história das pedras lá, se ele não conseguir que o Maurílio faça com que ele tenha uma entrevista exclusiva com a Maria Marta para o blog dele, para ter muitos cliques. E o Maurílio vai obrigar a Maria Marta a dar entrevista para ele. Inclusive, a autorizar a biografia que ele está escrevendo sobre a vida do comendador, sobre a vida do Zé Alfredo, que é aquele puro veneno, essa biografia. Para não ter problema, ele quer uma autorização da viúva e ela vai ter que dar também. Esses são os próximos capítulos aí. Bom, além de mostrar que ele é capaz de deixar alguém morrer, né, é capaz de matar, porque ele joga o Theo na piscina sabendo que ele não consegue nadar. Ele vê na hora, quando o cara começa a dizer, eu não sei nadar, socorro, me salva, tô me afogando, tá nem aí, vira as costas e deixa morrer. Se não fosse o Maurílio, o Theo morreria, como era uma coisa que se disse que ia acontecer na novela, que o Theo morreria. Não vai ser dessa vez, se é que isso ainda vai acontecer. Depois disso, o que ele faz? Olha, não se sabe se vai ser uma armação dele com o tal do Felipe, que é o cúmplice dele, aquele cozinheiro lá do Vicente, que era cozinheiro dele desde a época que o restaurante se chamava Henrico. Mas o Felipe, que na verdade é apaixonado pelo Henrico, o Felipe vai esbarrar no Cláudio numa festa, numa boate, em alguma coisa assim. Vai ter um problema ali entre os dois, entre o Cláudio e o Felipe, que vai acabar na prisão do Cláudio por abuso sexual, para vocês terem uma ideia de mais um escândalo na vida do Cláudio, desse promotor aí super badalado no Rio de Janeiro. Ele vai para a cadeia. O Henrico fica sabendo se é que não foi ele que armou isso para o próprio pai, porque eles vão ter uma briga muito feia, em que o Cláudio joga o Henrico no chão, dizendo que tem a gravação do Felipe dizendo que foi o Henrico que encomendou que colocasse camarão estragado no Vicente para fechar o restaurante. E como ele leva essa cena mesmo, ele joga o filho no chão, eles se enfrentam homem a homem. E aí, quando o Cláudio joga o filho no chão e vai embora e diz que vai entregar ele para a polícia com essa gravação, ele jura vingança. Pode ser que a vingança seja esse escândalo para cima do pai, ou pode ser que seja só meia vingança, que quando ele fica sabendo dessa história da prisão do pai por abuso sexual, ele vai e liga para o Theo Ferreira, justamente para o Theo contar para todo mundo que o Cláudio, através do blog, claro, né, que o Cláudio foi preso por abuso sexual. Mais um tremendo do escândalo. Ele quer acabar com a carreira do pai, na verdade. E é claro que o Theo vai publicar também. Não bastasse isso, o que acontece? Ele está tomando banho num clube, no vestiário, sei lá onde é que ele tá. E aí quem aparece? O Felipe, né? E o Felipe que botou o camarão estragado, que é o cúmplice dele nessas maldades todas, é apaixonado por ele, e aí é que ele vai se tocar, na verdade, porque ele tá tomando banho. Quando o Felipe chega e pedindo isso, pedindo aquilo, chantageando, porque senão ele vai contar para todo mundo todos os crimes, as maldades do Henrico, o Henrico puxa a toalha, né? E se enrola
rola. E ele arranca mesmo a toalha do Henrico num momento como esse e aí fala para ele, olha, se você não quiser que eu te entregue para a polícia, você vai ter também que abrir a cabeça para novas experiências. Ou seja, ele está falando declaradamente que se o Henrico não transar com ele, aí é que ele vai entregar mesmo o cara. Porque ele falou, agora eu tenho ficha suja, que eu fui parar na prisão por culpa do seu pai e porque você passou a notícia para a imprensa. Eu quero dinheiro porque agora eu não tenho emprego. O Cláudio vai demitir o Felipe, claro, por justa causa, né? Então ele quer tudo do Henrico, ele quer ser indenizado e ele quer o próprio Henrico. Ah, meu, quando ele arranca a toalha do cara, aí você já imagina, né? Você já imagina. Ele agarra o Felipe pelo pescoço e ele tenta enforcar de verdade. Ele ia matar de fato, mas passa um estrangeiro, alguém que entra no vestiário naquele momento e consegue tirar o Felipe das mãos do Henrico, porque realmente ele ia matar o Felipe de ódio pelo cara, não só chantageá-lo, mas principalmente por desejá-lo fisicamente, por querer ter um relacionamento homossexual com ele.